Então vamos lá. Boa tarde para todos e todas. Para quem está aqui ao vivo conosco, as meninas. E para o pessoal que fugiu aí do nosso encontro ao vivo. Espero que na próxima vocês estejam aqui. É muito importante esse momento ao vivo. Porque é o momento em que a gente vai tirar dúvida, né? É o momento em que vocês podem participar da aula. Então é bem interessante vocês participem, meu povo. Oxi! Se tivessem em sala de aula, iam ter que participar, né? Aí, quando vem pro ao vivo, vocês parece que ficam com vergonha de aparecer aqui. Mas vocês não vão aparecer, não. Eu que tô aparecendo. Gente, então o intuito hoje, meninas, e o pessoal que vai ver depois, né? É que a gente trabalhe cuidados com a higiene oral do paciente. Isso aqui é algumas coisinhas pra gente ver. E também trabalhe um pouco de cuidados com a pele, tá? Quanto à pele, quanto aos cuidados com a pele, a gente já falou bastante deles quando a gente falou sobre... Ana Carla, você não pode apertar para apresentar, certo? Você tem que parar a sua apresentação. Pronto. Você tem que parar a sua apresentação, senão vai ficar mostrando aqui. Então, quanto aos cuidados com a pele, a gente falou bastante desses cuidados com a pele. Quando a gente trabalhou a parte de feridas, né? Quando a gente falou sobre curativos. A gente fez até um encontro desses ao vivo também. Vocês participaram e tudo mais. Mas hoje, para a gente fechar essa parte de pele, eu quero dar algumas recomendações a mais que a gente precisa ter quando a gente está cuidando do paciente em casa, principalmente um paciente acamado, um paciente que requer cuidados mais especiais. E aí eu vou iniciar com a parte de higiene oral, certo? E depois, logo em seguida, a gente fala sobre a parte da pele. Luiz Carlos chegou. Ok, meu povo, tá todo mundo aí me escutando? O Luiz Carlos que entrou agora, você tá conseguindo me ouvir? Me ver? Só dá um ok, pode ser no chat, digitando, o que for. Vou projetar o meu slide agora para vocês, tá? E aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver meu slide, gente? Se sim, vocês ligam o áudio aí e me fala. Estão conseguindo ver? Sim. Ok. Sim. Então, tudo bem, Joyce. Valeu. Obrigada por falarem. Gente, então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8 e 9, né? E aí eu quero que vocês abram a página 48, certo? Do nosso livro de noções de enfermagem, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre higiene oral, que parece um assunto besta, algo que não tem tanta relevância, mas que é muito importante e que faz parte dos cuidados aí do banho também, que foi um conteúdo que a gente já viu anteriormente, a gente falou sobre cuidados com o paciente na hora do banho, né? Falamos aí sobre os tipos de banho e tudo mais. E a higiene oral, deixa eu só voltar aqui para aceitar mais alguém que chegou, Jaqueline que chegou. Deixa eu permitir aqui a participação dela. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Já começamos, tá? Oi, boa tarde, meninas. Boa tarde para todos. A gente já começou, eu tô aqui no slide, voltei aqui só para falar com você. Aí você me tá vê... ok, então eu vou, tá certo. Vou só desligar aqui o meu áudio. Beleza, mas fica aí com a gente. Certo. Então, como eu falei, meu povo, vamos falar sobre higiene oral. Higiene oral parece algo que não é muito da nossa ossada e tudo mais, né? Se pensar, eu como cuidador, como vou atuar na higiene oral, é apenas botar lá a pasta na boca do paciente, e não é assim, porque existem doenças periorais, doenças da boca que podem se agravar com a falta de higiene oral. Eu vou comentar um pouquinho sobre elas também hoje, certo? Então, vamos iniciar falando aí com essa nossa fofa vovozinha, como cuidar da higiene oral. Gente, higiene oral vai desde os dentes, gengiva, língua, né? Toda a boca, lábios. Então, não foquem apenas na higiene oral dos dentes,
tá? Quando a gente fala higiene oral, a gente tem que pensar como um todo. Então, faz parte da limpeza não só os dentes, como também a língua, toda a região da cavidade bucal, né? Gengiva e tudo mais, como também o lábio. Então, existem acometimentos que podem sim aparecer por falta de higiene oral. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre situações como fazer a higiene oral no idoso que tem a prótese dentária, né? E como também abordar a criança que, por exemplo, ainda não tem dentes. Se limpa, se não limpa a boca. São questionamentos que existem, né? Que cada vez mais tem atualizações. E eu quero que vocês participem me ajudando para dizer o que vocês fariam. Então, essa pergunta já para vocês irem pensando aí, tá? O que vocês fariam nessa situação? De antemão, vamos começar pelo que a gente precisa. Quais são os materiais essenciais para a gente utilizar na higiene oral, né, do nosso paciente? A escova de dentes, gente, ela é muito importante, tá? Vou voltar aqui no vídeo para falar um pouquinho com vocês. Eu trouxe aqui alguns materiais que a gente utiliza. E aí eu trouxe uma escova de dente, obviamente, para vocês observarem. Por que eu falei que a escova de dente... Todo mundo consegue ver aqui a escovinha que eu trouxe? Sim, professora. Top, show. Gente, a escova de dente parece algo besteira. E aqui é uma dica não só para os nossos pacientes, mas para nós também, tá? Como consumidores de produtos. A escova de dente parece algo besta, mas é algo muito importante, certo? Ela é uma fonte de micro-organismos. A proliferação de micro-organismos na escova de dente, porque é com ela que você vai escovar a sua boca. E é com ela que você vai escovar a boca do paciente. Então, inicialmente, eu queria falar um pouquinho sobre a escolha da escova de dente, certo? A escova de dente, ela deve ter cerdas macias, tá? Então, bem maciazinhas, que você consiga, sem muita força, deslizar. Muita gente tem a ideia que a limpeza dos dentes deve ser feita com a cerda muito dura. Quanto mais dura, a gente acha que melhor, porque vai esfregar, vai limpar mais. Mas as cerdas serem duras vão machucar a gengiva e podem aumentar o risco de gengivite, de doenças da região da gengiva. Então, a gente não deve utilizar cerdas muito duras. Mesma coisa para o nosso paciente. A gente está falando de um paciente que tem dentes, né, que precisa fazer a limpeza ainda com a escova, porque se ele tem dentes, ele precisa da escova para auxiliar essa escovação. A gente precisa escolher e orientar que se compre uma escova com cerdas macias, certo? Além disso, gente, a cabecinha da escova, ela não precisa ser grande. Essa aqui, ó, ela é num tamanho que parece infantil, mas não é infantil. É um tamanho que a gente diz mais ideal, porque vai conseguir pegar todas as partes que uma escova muito larga não conseguiria. Então, se a gente pensa aí numa escovação lá na parte posterior, né? Tô usando essa aqui porque é a minha, viu? Na parte posterior. Se eu não tenho aí uma região aqui da escovação muito pequena, ela não vai conseguir chegar lá atrás, certo? Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, gente. Vocês sabem por quanto tempo vale uma escova de dente? Se tem validade, se não tem? Quando é que eu vou trocar a escova de dente do paciente? Dizem que é 3 meses, né? 3 meses. Jaqueline falou que era 3 meses. E aí, as outras meninas, ou Luiz, o que é que vocês acham? Eu troco a minha assim 20 dias. Não consigo passar mais de um mês com a escova. Fica agoniada, né? Gente, Porque fica velho. Exatamente. Não existe, obviamente, um tempo assim que eu possa dizer, olha, com esse tempo você tem que trocar. Existe a recomendação que não se passe mais do que 3 meses, como Jaqueline falou. Tem gente que tem a escova há anos, a mesma, usa sempre a mesma, né? Então, para o nosso paciente, o que é que a gente vai orientar e vai fazer, né? E orientar a família. É importante que pelo menos a cada 3 meses se troque a escova de dente. Mas eu posso trocar antes, certo? Por exemplo, se eu perceber que as cerdas já estão ficando tortas, né? Que as cerdas já estão perdendo ali a sua conformação inicial como vem, tem que trocar também, tá? Orientação aí para vocês, gente. Vocês como cuidadores, é muito importante que a gente entenda que se o paciente estiver doente quando eu digo doença, pode ser
doenças, claro, aqui que eu quero focar, da parte respiratória, certo? Ou seja, uma gripe, coronavírus aí que a gente tá passando por essa pandemia, H1N1, né, uma sinusite, uma rinite, qualquer problema na parte respiratória, vocês concordam que a escova vai ter contato com o vírus da doença? Vai. Vai Sim, vai. Vai ter, né? Uhum. E aí, por esse motivo, é que a gente orienta também ao paciente, depois de quadros gripais, quadros de rinite, de sinusite, também trocar a escovação, certo? A escova de dente. Por quê? Por mais que ele melhore da doença, ainda vão ficar resquícios de vírus, de bactérias ali na escova. E aí, a próxima vez que ele for escovar, esse vírusinhos pode estar se multiplicando na escova e recontaminar o paciente. Então, é muito importante essa orientação, certo? Depois de quadros gripais, principalmente, a gente precisa trocar a escova de dente. Mesmo que ela já ainda esteja novinha, certo? Tem que trocar. Beleza? Ficou claro aí essa parte, né? Outros objetos que a gente pode utilizar, que tem que utilizar, é o creme dental. Olha aqui, Sorriso Colgate. Estou fazendo propaganda, não estou ganhando por isso. Não vou indicar creme dental nenhum aqui, mas eu trouxe o exemplo daqui para vocês entenderem que a importância do creme dental é que ele tenha flúor na sua composição, certo? E aí é de preferência do paciente, da família do paciente, comprar o que ele acha mais necessário. Oriento o que para vocês? Na hora que a gente vai orientar a família a fazer a compra, a fazer a aquisição de produtos para fazer a higiene daquele paciente, que a gente oriente aquela família que, se o paciente tiver muita sensibilidade na boca ou você já tiver dificuldade para limpar a boca dele, que não compre uma pasta de dente que seja muito forte, que arda muito na boca, né? Não pode. Vocês tá me vendo ainda? Sim? Sim, tô vendo. Tá. Então, não orienta a família a comprar uma pasta que tenha a menta muito forte, o hortelã muito forte, porque isso pode causar incômodo no paciente. Mas a orientação da marca e tudo fica a critério. E, claro, com flúor sempre. Aí, trouxe aqui algo muito... Lemas. Professora, Oi, meu amor, pode falar. o seu... Isso, agora deu certo. Que tava no cantinho a sua imagem. Voltou? Agora consertou. Show. Gente, outra coisa importante, tá? Isso aqui vai ser o nosso aliado, principalmente para pacientes que a gente não consegue limpar a boca de jeito nenhum com a escova. Por quê? Porque eles têm uma dificuldade para abrir a boca, porque são acamados, já tem quadro demencial, não aceitam você fazer a limpeza da boca, pelo menos o uso do enxaguante a gente tem que fazer, tá? Não é obrigatório o uso do enxaguante bucal em alguém que já escova o dente, prestem atenção que eu tô falando isso. Porque alguns dentistas, inclusive, não recomendam o uso rotineiro lá do enxaguante bucal, certo? Por quê? Porque agride bastante o esmalte do dente. Se tiver álcool na composição, agride mais ainda. Então, alguns dentistas nem recomendam. Mas caso o paciente não consiga fazer o uso da escova, você não consiga escovar a boca do paciente, pelo menos o uso do enxaguante bucal ele tem que estar presente, tá? Por que eu digo isso? Porque você precisa usar alguma loção antisséptica na boca dele para evitar infecções. Então, se você não consegue escovar, vem aí o aliado do enxaguante bucal, certo? Só tenham atenção, pessoal, para evitar realmente usar o com álcool. Esse aqui que eu estou usando é de uma marca muito conhecida e esse tem álcool, certo? Na sua composição. Eu trouxe de propósito aqui para mostrar para vocês. Mas tem dele também, dessa marca, sem álcool, tá? E tem de várias outras marcas, aqui o intuito não é divulgar marca, tá? Existe também enxaguantes bucais que são para tratamento, tá? Esse aqui, o Periogard, ele é muito utilizado para o paciente que tem sensibilidade na gengiva, certo? Com quadros, por exemplo, de gengivite. Então, a gengivite é um quadro muito comum no paciente que não tem uma higiene oral muito boa, não limpa muito bem a boca e a gengiva começa a sangrar.
Porque micro-organismos começam a aparecer na gengiva dele e aí causa o sangramento. Aí esse enxaguante é mais indicado. É claro que aqui a nossa intenção não é indicar produtos, mas para que vocês entendam como é que eu posso manejar nessas situações, certo? Vocês estão me compreendendo até agora, gente? Tá tudo ok? Sim, sim. Ok, beleza. Gente, outra dica importante, tá? Professora, se o meu paciente, ele não tem dentes, tem a prótese, né? Eu vou precisar retirar a prótese para fazer a limpeza. Mas aí, a cavidade bucal, eu preciso limpar também, certo? Então, quando você tiver com um paciente que use prótese, é importante saber que eu vou precisar retirar a prótese. Retirou a prótese, imagine que aqui é a prótese. Eu vou escovar a prótese como se eu estivesse escovando os dentes dele, tá? Ai, professora, eu tenho nojo, né? Alguns... Quem aí já viu a avó que guarda a chapa dentro de um copo de água? Eu. Eu também. Pois é, gente, mas ela tá certa, viu? Quando tira da boca, como aquele material ele é feito para ficar sempre num local úmido, como a boca da gente, é importante que se armazene em um local úmido. Então, ela tá certa guardar ali no copinho com água, viu? Mas a limpeza da prótese não é só botar dentro do copo com água, tem que escovar a prótese também. Então, na hora que a gente retira a prótese do paciente, também tem que escovar, certo? Escova, fez a limpeza, bota no recipiente com água e aí no outro dia, quando ela for usar ou ele, você vai fazer a colocação normalmente. Mas a boca, a cavidade também tem que ser limpa, não é só a prótese. Por quê? Porque micro-organismos vão existir ali na gengiva, em toda a cavidade bucal do paciente. Para isso, como é que eu vou fazer essa limpeza? O cabo da escova pode nos ajudar. Ou o cabo da escova, gente, ou um palitinho, aqueles palitozinhos de tipo picolé, sabe? Aquele palito que a gente usa para olhar lá a garganta, que o médico bota lá e empurra a língua. A gente chama de abaixadores de língua. Pode pedir para a família comprar, para alguém comprar. E a gente pega gaze, certo? Aqui tá errado, certo? Aqui eu tô usando o algodão, porque aqui na minha casa eu não tinha gaze. Eu peguei para demonstrar para vocês. Não pode algodão, porque algodão solta esse pelo, ó. O paciente pode engolir isso aqui, Deus me livre, engasgar. A gaze, vocês sabem, né? A diferença, a gazezinha não solta esse pelinho. Sim. Pronto, aí a gente, ó, envolve no cabo da escova, estão vendo? Eu tô vendo, sim. Envolveu, você vai pegar um enxaguante bucal, que eu falei agora. Pega um copinho, certo? Deixa eu abrir aqui meu enxaguante. Pega um copinho. E aí, ó, com o copinho, você pode pegar até o próprio copo do enxaguante. Você embebe aqui. Ô, mãe! Mãe! Liga aí pra Cielo, diga ela que eu tô em aula. Ana Carla, vou desligar seu áudio, tá? Só pra... Ai, desculpa, professora. Relaxe, mulher, acontece essas coisas. Só pra... Mas pode... Fica aí com a gente. Certo, é porque tô... Beleza, tudo bem. Gente, então, ó, você pega lá, molha no enxaguante bucal. Você pode também diluir esse enxaguante bucal em água, porque às vezes fica muito forte. O gosto muito forte, o paciente estranha. E aí a gente, ó, faz isso e depois que tiver embebido, aí você pode abrir a boca do paciente ou solicitar que ele abra a boca e faz a limpeza, tá? A limpeza, gente, é muito simples, não tem dificuldade não. Você vai pegar... E você vai envolver a boca do paciente, tá? Nada demais, não precisa ficar horas. Ó como não serve algodão. Fica soltando o pelinho, tá? Mas nada demais, você vai só envolver mesmo essa região. Não esquecer de colocar lá o algodãozinho. O algodão não, a gaze embebida também, ó. Pra limpar a língua, certo? Então, são cuidados que são essenciais. E que na ausência da gente poder botar a escova na boca, porque às vezes o paciente não deixa você escovar, mesmo aqueles que têm dente ainda,
se ele não deixar você escovar por algum motivo, né, ficar mais agressivo, melei tudo aqui, que eu sou desastrada mesmo. Por algum motivo, a gente usa um enxaguante bucal, certo? Então, lembrem-se dessa dica. Ou a gente pega o palitozinho, ou o próprio cabozinho da escova, ou aqui mesmo, enrola aqui a gaze na própria região, ó, onde tem a escovação, enrola, né? Bota a gazezinha e faz. Vocês entenderam, gente? Isso aqui é bem simples, bem tranquilo, né? Sim, entendemos. Pronto, Sim. beleza. São dicas que eu quero dar para vocês. Então, lembra disso. Enxaguante, lembra da escova, da escolha da escova, trocar se tiver se tiver ficado doente, tá? E outra coisa importante são os cuidados com o lábio, certo? Nosso lábio, ele fica ressecado, geralmente por falta de hidratação, tá? Seja hidratação corporal, então de água mesmo, de ingerir água. Então, a pessoa que não ingere água suficiente, ela pode sofrer com lábios rachados pela desidratação, mas também pode ficar desidratado, por quê? Porque o paciente, às vezes, fica com a boca muito tempo aberta, né, ó. É muito comum um paciente com Alzheimer, paciente que tem um quadro demencial, ele ter lá essa hipotonia por causa da medicação. Então, ele fica sempre lá olhando com o olhar fixo, paradinho, e a boca fica aberta. E aí, por causa disso, muitas vezes pode ressecar a língua, ressecar o lábio. E aí, a gente pode utilizar lubrificantes, né? A manteiga de cacau, a vaselina líquida, certo? Aqueles batonzinhos mesmo de cacau que a gente usa pra praia, né? Pra evitar ressecar o lábio. É aquilo mesmo que a gente vai utilizar no paciente. E lembrar de ofertar a água, gente. A água também ajuda na limpeza, viu? Oral. Beber água também ajuda a fazer essa limpeza. Claro que eu não estou dizendo que agora você não vai mais escovar o dente, né? Você vai só tomar água que já vai estar sua boca limpa. Não. Mas eu tô dizendo que a hidratação da boca com a ingestão de água também ajuda, auxilia a retirar o excesso, tá? Então, quanto à higiene oral e os produtos, vou voltar aqui para o nosso slide. É isso que eu estava falando, né? A escova de dentes, que eu já falei, o creme dental, o copo descartável para ajudar, a toalhinha para enxugar e tudo. Pode pegar uma cuba em um recipiente, gente. Por quê? Porque o melhor momento... Imagine aí, o melhor momento pra gente fazer a higiene oral é em que momento? Em que momento vocês acham que é? Qual é o momento que vocês escovam os dentes? De manhã, Sim, assim que quando vai... acordar. E geralmente, no paciente, a gente faz essa higiene oral na hora do banho, certo? Então, se for aquele paciente acamado, né? Que a gente só vai dar aquele banho no leito, ele não tem como ir ao banheiro, ou se tem, vai numa cadeira, a gente vai usar a hora do banho para limpar. E antes do banho, a gente já faz a higiene oral. Então, nesse momento, você pode, se o paciente não tiver no banheiro, não tiver como cuspir na pia, ou não tiver como cuspir lá no chão do banheiro, você pode pegar uma cubazinha, uma bacia menor, um copinho, faz a limpeza, bota um pouquinho de água, pede para ele cuspir na cuba. Faz até fazer a limpeza, certo? Por isso que o material traz para vocês essa possibilidade da gente utilizar essa baciazinha, essa cuba, esse recipiente. O palito de picolé e a gaze, que eu já falei, né? Mas que a gente pode substituir também pela própria escova para envolver lá a gaze. O enxaguante bucal, que eu também já comentei, o hidratante labial e luva, gente. Luva para proteger vocês, tá? Muito importante que vocês utilizem a luva na hora da higiene oral do paciente, porque é um momento em que vocês vão se expor bastante, tá? É um momento de exposição. Então, vocês vão estar se expondo ali às secreções do paciente, né, e tudo mais. E em tempos agora de pandemia, com essa situação, eu diria que não apenas a luva, tá? Também a máscara. Então, vamos começar a se educar para trabalhar com medidas de proteção, tá? É uma coisa que não vai parar só nessa pandemia, não. Vai ficar aí para o resto da vida a utilização das máscaras. Podem acreditar nisso. Então, máscaras e luvas também para fazer higiene oral. Gente, então aqui eu trouxe só a importância também da escovação, né? Então, voltando, se o paciente tiver dentes, é importante escovar todos os dentes. Não existe um ritual correto para escovar o dente. Você vai utilizar
da técnica que você conseguir no momento, porque às vezes o paciente não vai querer abrir a boca, vai ser difícil utilizar a escova em alguns momentos. Então, o que você conseguir limpar já tá de bom tamanho. Não esqueça de fazer a higiene da língua, tá, gente? A língua tem que ser limpa também com a escova. E o uso do fio dental é um pouco questionável. Por quê? Porque às vezes eles não deixam nem a gente escovar, avalie e passar fio dental. Não é? Então, é algo muito complicado. Claro que se o paciente cooperar, se ele conseguir fazer só, você pode, inclusive, oferecer o fio dental para ele fazer, certo? A limpeza. Mas, em alguns momentos, esse paciente, ele não coopera. Então, o uso do fio dental é mais para aquele paciente que coopera, que deixa abrir a boca, que deixa fazer a limpeza, certo? Se não, pelo menos a escova já vai ajudar bastante, né? Já usar, já vai ajudar melhor do que nada. Aí eu trouxe aqui, né, algumas coisas. Já viram essa escovinha de silicone aí que tô mostrando aí na foto? Não está aparecendo. Não tá? Não. Só tá me aparecendo, é? Sim, no meu é. Deixa eu interromper aqui para voltar pro slide bem rapidinho. Oi, Gorete, seja bem-vinda. A gente já começou, mas pode ficar aí escutando, tá? Para você ir acompanhando. E agora, meu povo, tá aparecendo? Sim, agora. Sim? Sim, é porque tinha travado. Sim, agora eu tô Show! vendo. Pronto, essa escovinha que está aí, vocês conhecem? Já tinham visto? Eu já tinha visto já. As duas crianças que eu cuidei, elas usavam. Usavam essas, né? Pois é, gente, essa é uma escovinha de silicone, tá? Reutilizável. A gente usa ela colocando ela no dedo, é bem fácil de utilizar. Você vai utilizar para crianças de preferência e que não tenham dentes, tá? Por quê? Porque tendo muitos dentes, ela pode lhe morder e lhe machucar, certo? Então, a higiene feita com essa escovinha aí de silicone é para quando tá começando ainda a dentição, né? Pouquinhos dentes ali, já tá apontando. Se tem muito dente, já é para usar a escovinha normal, certo? A escovinha, inclusive, incentivar a criança a ela mesma fazer a sua higiene oral. Então, essa escovinha eu gosto de trazer porque pode ser da realidade de vocês. Vocês podem ver em algum local. E ela é muito boa para limpar a língua, certo? Além disso, eu posso utilizar ela para fazer a limpeza em idosos que não tenham o dente, né? Ou que tenham um dente ou outro que usem prótese. Ajuda muito também. Apesar de melhor ser a escova se tiver dente, como tem paciente que é muito ruim para limpar, a gente pode utilizar sim. Agora, desde que o paciente não tenha dentes, gente, porque não vão colocar o dedo de vocês na boca de ninguém que tenha muito dente, porque pode morder, certo? E vocês vão se machucar. Então, cuidado aí, atenção a isso. Não vão danar aí a mão de vocês na boca dos outros, desse jeito. Aí eu trouxe o bebezinho, porque a gente também pode limpar com a gaze, ó, diretamente no nosso dedo, envolvido no nosso dedo. Então, a higiene da criança, da boca, a higiene oral, pode acontecer dessa forma. Aí, queria trazer uma discussão para vocês. Vocês acham que precisa limpar a boca do bebê que só mama, que ainda é, tipo, bem bebezinho? Sim. Jaqueline acha que sim, hein? Os outros? Tô esperando, viu? Vocês me dizerem aí. O que é que você acha, Quinha? Eu acho que tem que limpar pra não criar aquele famoso sapinho. Isso. Gente, é muito boa a participação aí das meninas e o que Quinha falou, né? O famoso sapinho que a gente conhece, na verdade, é causado por um fungo, certo? E ele que vai causar aquelas lesões na língua, a língua fica esbranquiçada, pode machucar a gengiva, pode machucar o lábio, né?
E aí o bebezinho ele vai desenvolver aquilo ali muitas vezes por ausência de higiene oral, certo? Então a gente orienta a mãe ou o cuidador que for lidar com criança, que mesmo que a criança, né, tome apenas ainda só leite, principalmente se ela utiliza leite de fórmula, ou seja, já toma fórmulazinha, já toma aí ou leite ninho, qualquer leite que não seja o leite do peito, o leite materno, certo? Até o leite de vaca mesmo, tem que limpar a boca do bebê, certo? Tem que limpar. Então, a gente tira aí 2 vezes no dia ou na hora do banho para passar até a pontinha da fralda mesmo, a própria fralda, envolver lá com água filtrada. Não é para passar, pelo amor de Deus, pasta de dente, certo? Ainda não precisa, nem enxaguante bucal. Aqui nesse caso é só fazer a higiene com água filtrada, água mesmo, certo? Ou soro, melhor água. A água filtrada limpazinha, a gente envolve lá a pontinha do dedo ou com gás ou com a fraldinha limpa e faz a limpeza, certo? Só rodando mesmo na região da boca da criança. Mas essa é a orientação que a gente dá. Para quê? Para evitar a proliferação de fungos, para evitar a proliferação de micro-organismos. Então, lembrem disso. Até o bebezinho também, se ele toma leite e não é leite do peito, precisa limpar. Recentemente, saiu um estudo que diz que se o bebê, ele mama no peito, né, só leite materno, nem água toma, não toma mais nada, já se mostrou que o leite materno tem um fator protetor na parte da higiene oral. Então, se ele só mama leite do peito, a gente fica mais tranquilo para não precisar estar limpando direto a boca dele, tá? Mas se ele começa a tomar outro leite, aí tem que limpar sim, certo? E eu aconselho, até pelo que a gente vê na assistência, que mesmo que o bebê só mame leite de peito, também limpe pelo menos uma vez no dia, né? Não precisa friccionar. É só envolver o dedo e fazer rodar assim, ó, 2 vezes. Pronto, já é suficiente para tirar o excesso, tá? Então, orientações. Vimos muita coisa aí. Vou resumir o que é que a gente falou agora. Falamos da importância de escolher os produtos adequados. Falamos da higiene com o paciente com prótese, que tem que retirar a prótese, fazer a limpeza da prótese isolada e depois da boca do paciente. Falamos da limpeza do bebê, quando não tem dente, mesmo assim precisa limpar, né, com a fraldinha ou com a gaze embebida com água. Não usa escova, nem usa pasta de dente, nem enxaguante bucal em bebê que não tem dente. A partir da primeira dentição, já tem 3 dentinhos, 2 dentinhos, a gente já entra com a pasta adequada, certo? Uma pasta infantil e uma escovinha adequada, tá? Mas não demais. Outra coisa, pasta para usar em criança é um pinguinho, gente. A gente costuma botar a pasta todinha, não, certo? É um escorregãozinho, só melar, não precisa de muito. Ficou clara essa parte de higiene oral, meu povo? Sim. Show de bola. Ficou. Então, pra gente resumir, trouxe aqui algumas dicas simples. Sempre escovar bem os dentes do paciente, se possível, fazer a limpeza oral. O fio dental diariamente, se for possível também. Importante quanto à questão de higiene dos alimentos, né? Alguns alimentos, principalmente quando a gente tem uma alimentação muito desequilibrada, com muito doce, com muita fritura, podem aumentar o risco de cáries, podem aumentar o risco de doenças periorais. Por isso que a gente evita usar esses alimentos, né? A gente espera que o nosso paciente tenha uma dieta equilibrada, justamente também para prevenir não só outras doenças, como a parte oral, certo? Produtos de higiene, que a gente já falou, né? A importância de usar o fio dental, se possível, a escova e o enxaguante bucal quando necessário. Trouxe aqui uma situação que eu tinha falado anteriormente, que eu ia falar de algumas. Falei da gengivite, né? Que é a patologia quando a gente não limpa a boca, a gengiva fica sangrando. Pode ser por falta de higiene. Mas uma também que acontece bastante é a boca estar seca, né? A xerostomia. Então, é a língua lá muito ressecada e o lábio ressecado. E aí, nessas situações, a gente pode se utilizar dos hidratantes labiais, né? Que eu falei, a manteiga de cacau ou vaselina líquida. Mas, principalmente, gente, o que eu quero que fique claro aqui. Se o paciente apresenta a boca seca, primeiro hidrate o paciente com água, com líquido, tá?
Antes da gente hidratar lá a boca, botando lá manteiga de cacau, tem que ver se ele não tá desidratado. Porque muitas vezes a boca tá ressecada porque ele tem uma desidratação, tá? Então, ter atenção a isso, aos processos de desidratação. Uma das sinalizações da desidratação é a boca ficar seca. Então, se você vê, não, meu paciente realmente ele tá hidratado mesmo, ele sempre toma água, mas a boca tá seca porque fica muito tempo com a boca aberta, outra coisa assim. Aí tudo bem, a gente usa só a manteiga de cacau lá. Ou a vaselina. Mas se tiver presença desidratação, tem que hidratar o paciente. Beleza, gente? E aí, pra gente ir seguindo, dar andamento, nós agora vamos falar um pouquinho sobre a pele, né? Que aí é o que aborda aí o nosso capítulo. O nosso capítulo 9, Cuidando da Pele, ele vai abordar sobre os cuidados essenciais que a gente tem que ter com a pele. Esses cuidados, eles foram muito falados na aula de curativos, eu falei um pouco, na aula de banho eu também falei. Então, aqui, na verdade, nós vamos resumir algumas orientações, trouxe mais algumas coisas novas, tá? Porque esse capítulo ele é bem complementar mesmo ao que já foi trabalhado. Então, primeiramente, já que a gente trabalhou bastante, quais são os cuidados que vocês acham que a gente tem que ter com a pele do paciente? Me falem aí. Os cuidados vocês acham que a gente tem que ter com essa pele do paciente? Tem que hidratar, passar hidratante. Passar hidratante, né? O banho em si, a lavagem, já é um cuidado também. A hidratação é outro cuidado. Outra coisa que eu falei bastante lá na aula de feridas, que eu disse, gente, a gente sempre tem que ficar olhando a pele do paciente. Olhar a pele do paciente é um cuidado também. Então, observar, ver se não tá surgindo nada, ver se não tem ali uma lesão por pressão, se já tem uma úlcera de grau 1, aquela vermelhidão. Lembra que eu falei sobre isso? Lembro. Então, na hora do banho, gente, é o momento da gente inspecionar. O cuidado com a pele, ele começa na hora do banho, começa lá na troca de fralda, no dia a dia. O momento que eu puder olhar a pele do paciente, eu vou estar olhando. Mas no banho e na troca de fralda são os momentos mais importantes. E aí, falando sobre isso, a gente tem algumas adaptações que vocês já viram também em outros conteúdos, né? Algumas situações onde a gente tem essa pele agredida, a pele tá lá machucada, ou está prestes a machucar, já tem ali uma vermelhidão presente, a gente pode abrir mão de artifícios, né, de produtos que nos ajudem a evitar que essa pele ela fique com problemas. Então, aí eu trouxe o colchão casca de ovo, que é muito conhecido assim. Aqui é o de ar, né, mas tem o colchão casca de ovo de espuma também. Esse é plástico, é mais prático, para evitar, se o paciente fizer xixi, né, não passar para o colchão, aquele de espuma vai passar para o colchão, vai ser muito ruim a limpeza, por isso que eu aconselho comprar esse aí. Esse é um colchãozinho de casca de ovo de ar, a gente enche com o ar, ele é plástico, então se o paciente fizer xixi, se defecar, dá para limpar tranquilamente, é fácil o manejo com ele. E ele vai nos auxiliar diminuindo a pressão em pontos do corpo. Então, onde tem lá os furinhos, como não vai estar direto contato com a pele, vai evitar aquele cisilhamento, aquelas coisas que a gente viu que aumentam o risco de úlcera, né? O contato direto com o colchão, roçando direto. Então, como tem os buraquinhos, aí esses locais vão evitar que abra lesão. Então, um dos cuidados é a gente usar esses materiais importantes aí, tá? Aqui eu também trouxe alguns travesseiros com locais onde não tem contato com o colchão, né? Esse travesseiro de ar que a gente utiliza. E aí no meio lá, nessa bolinha aí, a gente botaria o local onde tivesse machucado, para evitar que o local machucado ficasse em contato direto com o colchão. Aqui é para vocês conhecerem a pele. Eu já falei sobre as camadas da pele lá também no conteúdo que a gente viu sobre feridas. Oi, alguém quer falar? Fazer alguma pergunta? Quem falou aí agora? Não, né? Gente, alguém falou aqui? Voltei até aqui para ver, acho que não. Então, aqui nós estamos vendo a pele, a camada da pele, as camadas. Falei das... Oi, meu amor. Não tá aparecendo não para mim essa imagem que você tá passando. Para quem não tá aparecendo?
Tá É parecendo Joyce, só é? você. Pra eu acho que pra Crinha também tá vendo. Tá, mas Pra mim também tá aparecendo, não imagem não. você só me vê, é? Pra mim também não. Só tô vendo você falando só. Peraí. Conseguem ver agora? Sim. Agora dá pra ver. Sim. Sim, sim. Dá pra ver agora. Pronto, gente. Então, o que eu tava falando é que aqui as camadas da pele, né? Antes eu tava mostrando isso aqui, que vocês já viram em outro conteúdo em que a gente viu. Mas aqui são as camadas da pele. Essas camadas da pele, a gente já trabalhou ela na aula lá de feridas, mas aqui eu queria mostrar para vocês novamente, né? A nossa pele, ela é dividida em 3 camadas. Nós temos a epiderme, que é a parte mais superficial. Depois nós temos a derme, que é a parte do meio, né, a intermediária, e lá mais dentro, mais internamente, nós temos a hipoderme. E dependendo do grau da ferida, a gente tem um comprometimento das camadas. Então, lembra lá que a gente falou? Uma úlcera de grau 1 atinge tal camada, grau 2. Lembram que a gente trabalhou isso? Gente, me respondam! A gente tá já terminando. Fale novo. Vocês Tem o que lembram, de grau 1? vocês lembram que a gente trabalhou que cada úlcera atinge uma camada da pele? Então, a úlcera de grau 1 só atinge a Sim. epiderme. Sim. Sim, Pronto. sim, professor. Pronto, gente. Então, aqui é só para vocês recapitularem isso, tá? Lembrar que a gente precisa conhecer as camadas da pele, porque de acordo com a profundidade da ferida, a gente vai ter o agravamento de cada camada. Então, grau 1 só atinge a epiderme, uma úlcera de grau 2 já atinge a epiderme e derme, de grau 3 já atinge as 3 camadas, e de grau 4 já atinge lá tecidos como músculo e ossos, tá? Então, lembrar disso. E aí, pra gente ir finalizando, né? Eu trouxe aqui algumas orientações para vocês, certo? Então, orientações para esse cuidado com a pele. Manter sempre a pele limpa e seca. Isso é muito importante, gente. Após terminar o banho do paciente, a gente precisa secar o paciente antes de hidratar, certo? Se fica água, se fica o paciente com a pele molhada, aquele local que ficar molhado pode ser um local para abrir ferida, assadura. Então, terminou o banho, limpou, seca, depois hidrata. Tá? Evitar o uso de água muito quente, tá? Porque a água quente ela pode ressecar a pele. Então, você pode usar água morna num banho, sim. Mas evitar estar com a temperatura muito alta, muito quente. Sabão, sempre preferir o sabonete neutro, sem cheiro, né? Sem cor, para evitar irritação, para evitar alergia. Creme hidratante, gente. A gente sempre optar por hidratantes que tenham o menos de produto químico possível. Então, sem muito cheiro forte, sem tanta cor. E sempre utilizá-lo ele após secar a pele. Tem que primeiro secar a pele para depois botar o hidratante, tá? Não esqueçam disso. Claro que aí as marcas vai de preferência da família do paciente, Muita orientação aqui, muita atenção nessa parte. Na região onde você já vê lá vermelhidão, principalmente na região onde tem lá já os ossos proeminentes, que você já vê aquela vermelhidão, já aparece com a úlcera de grau 1, já tá vermelho, a gente vai aplicar sim hidratante, vai hidratar aquela região, mas não precisa massagear com força ali, porque ali já tem uma lesão, já tá machucado. Se a gente massageia com muita força, vai piorar o que está ali. Então, lembra que eu falei pra vocês lá na úlcera de grau 1, que ali a gente não faz curativo, é só hidratar a pele? Lembram disso? Lembro. Pronto. Lembro. Pronto, então só hidratar. Mas quando for hidratar, atenção, não vão apertar demais não, porque o bichinho já tá machucado, vocês vão machucar mais ainda. Outra orientação, uso de fralda descartável. Se o nosso paciente utiliza fralda descartável, certo? Porque não tem controle de urina nem fezes,
é importante que a gente troque periodicamente essa fralda. Não deixa muito tempo a fralda, gente, tá? E isso tem que ser conversado com a família, porque às vezes a família diz, você consome muita fralda, eu tô gastando muita fralda. E aí você tem que conversar, que é um processo também de prevenção de assaduras, de úlcera. Não é apenas porque você não quer deixar o paciente suja, porque as fezes e a urina são ácidas e aumentam a lesão da pele. Então, não pode deixar muito tempo. Usar sempre produtos que evitem essas assaduras, né? O Hipoglós aqui é uma marca que eu trouxe, mas tem várias outras. É importante que a gente observe que tenha na sua composição o óxido de zinco, tá? Porque o óxido de zinco vai ser essa barreira aí que vai impedir a umidade chegar à pele e abrir ferida, abrir assadura. Então, tem que ter óxido de zinco na pomada de assadura do nosso paciente, tá? Beleza, gente? Aqui eu trouxe outra orientação, a questão dos óleos, tá? Pode misturar o hidratante com óleo de girassol, com outros óleos, para aumentar mais ainda essa hidratação. O óleo é bem-vindo aqui. Só não passar óleo em ferida, mas na pele para hidratar pode passar. E para terminar, avaliem a pele do paciente. Diariamente, avaliem a camada, inspecione. Olhem, gente, para o nosso paciente. Não vamos deixar passar batido. Ficou vermelhinho já uma região ali, já hidrata. Já fica de olho para evitar abrir aquela ferida. Muda o paciente de posição. Não deixa ele lá naquela posição. Se já tá vermelho daquele lado, troca o paciente para o outro lado, tá? Atenção ao aparecimento de bolhas, de roxo, de vermelhidão. E na hora do banho, a região é o horário mais propício para a gente observar o aparecimento dessas lesões, tá? Principalmente porque lembrem, tá? Quando eu inspeciono a pele do paciente, eu evito que esse paciente abra uma lesão. Eu trato a lesão antes dela agravar e vai facilitar o meu trabalho, né? Você vai evitar estar lá numa situação em que você vai precisar de muito mais cuidado. Tratar de uma úlcera que está começando é muito mais fácil do que tratar de uma úlcera que abre, que complica, que o paciente precisa internar, precisa tomar antibiótico. Então, lembrem que procurar a lesão, inspecionar a pele do paciente é um ponto primordial do seu trabalho, tá? É tão importante quanto dar o banho, é tão importante quanto dar a alimentação, é tão importante quanto fazer as medicações, certo? E aí, queria aqui, né, lembrar para vocês que nós vamos ter o nosso exercício, como sempre. Vocês já estão acostumados aí a fazer, certo? Terminando aqui o conteúdo, né? O vídeo vai ter que subir para ser enviado no grupo, para quem não conseguiu ver. Então, pode ser que até segunda a gente poste o vídeo e junto já poste o exercício. Então, não se apressem que vai ser postado. E aí, algumas questões aqui para a gente revisar. E essas questões vão aparecer também lá no Forms, lá no formulário de questões para vocês responderem. Primeiro, como realizar a higiene oral de criança sem dentição? E aí, gente, como é que eu faço essa limpeza? Com escovinha de dedo. Ou com... Com água filtrada. Isso, show! Então, tops. Usar a gazezinha com água filtrada, pode enrolar a gazezinha no dedo ou no biquinho de algum palitinho de picolé, alguma coisa assim para ajudar. Show, meninas! Como realizar a higiene da prótese dentária? E aí, prótese dentária da vovozinha, do vovô? Tem que colocar dentro da água. Eu acho que escovar com a escova também. Escovar normalmente, exatamente, né? Não esquecer de escovar a prótese e pode sim guardar ela num recipiente úmido com água, tá? Mas não esquecer de escovar. E por último, quais cuidados com a pele do paciente acamado? Acabamos Tá de sempre ver. observando. Sempre observando para ver se ela não aparece mancha, se hidratando. Sempre observando, sempre hidratando. Na hora do banho, lembrar de secar bem, de higienizar bem aquela pele. Ficou dúvida, meu povo? Não. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre sondas e Uripen, tá? Um conteúdo muito rico, certo? O cuidador tem que saber o que é uma sonda, ele tem que saber manejar a sonda, a troca de sonda. Eita, Jorge, espera aí que os meninos estão falando aí.
A troca de sonda, ela não é feita, né, pelo cuidador. Quem pode trocar sonda é só o médico ou enfermeiro, somente. Mas vocês vão cuidar de pacientes que estão com sonda. Então, vocês vão precisar esvaziar a sonda, vocês vão precisar cuidar da sonda, saber como levar esse paciente para a cozinha, andar com ele com a sonda, certo? Além disso, vocês que vão ficar de olho lá, ó, na quantidade de urina que tá juntando naquela sonda. Então, tem muita informação nova no próximo conteúdo. Não percam. Gostaram de hoje? Foi bom? Foi ótimo. Show! Então, eu aguardo vocês no nosso próximo conteúdo sobre sondas, viu, meu povo? Tchau, gente. Até o próximo sábado. Bom final de semana para Tchau. vocês. Estudem. E aperrei o povo no grupo pro povo participar. Quem não veio, viu? Tchau. Foi ótimo.